Olá, tudo bom? Eu sou a Jaine e eu sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas na Unital. E eu tô gravando esse vídeo porque é uma atividade, da oficina de pluralidade cultural. E o tema desse vídeo é o que pretendo fazer para preservar a pluralidade cultural e linguística e a diversidade étnico-racial entre meus alunos? Então, esse é o tema do vídeo e eu vou responder essa pergunta aqui nesse vídeo. Bom, o Brasil é um país rico em cultura, né? Ele é um país multicultural. Ao estudarmos, a história do Brasil, nós vemos, que o povo brasileiro, ele é originado a partir, de uma miscigenação entre diferentes etnias, né? E além disso, nós temos um extenso território brasileiro. Isso faz com que a diversidade seja ainda mais vasta, porque cada, região tem ali o seu próprio costume, a sua própria cultura, tem o seu próprio clima, tem seu próprio modo de falar. E diante disso, como que eu vou, apresentar isso para os meus alunos e como que eu vou fazer com que eles preservem, essa diversidade? Bom, as formas de fazer isso, eu acredito que sejam inúmeras, São inúmeras metodologias que eu poderia usar. Poderia ser uma roda de conversa, poderia ser através de pesquisas na internet, em livros, visitas a museus, filmes, músicas. Então as formas são assim inúmeras. Mas eu pretendo, independente da forma que eu vou usar, da metodologia que eu vou usar, eu pretendo sempre focar no diálogo e na pesquisa, porque eu acho muito importante eu conversar com os alunos sobre o assunto. E também é muito importante, a pesquisa, pesquisar as diversas culturas, E eu posso fazer isso junto com os alunos. E assim, como início de trabalho, como início, eu faria uma pesquisa com a cultura da nossa região local. Eu acho muito interessante e importante nós sabermos, da nossa própria cultura, aprofundarmos mais o nosso conhecimento, Por exemplo, aqui, a gente está na região do Vale do Paraíba, mais especificamente aqui na cidade de Taubaté. Então, eu iria propor para os alunos que a gente pesquisasse sobre a cidade, sobre a origem e sobre a cultura, E daí nós iríamos encontrar a cultura indígena, que tem muita influência aqui, a cultura indígena, a cultura caipira, que se iniciou, com os bandeirantes. Aqui nós também temos o distrito do Quiririm, que retrata, muito a cultura dos imigrantes italianos. Então, só de pesquisar aqui a nossa própria cultura local, nós vamos já ver o mix de culturas que é a miscigenação. E isso certamente seria muito interessante e iria agregar muito, para os alunos. E assim como continuação desse trabalho, eu iria também
procurar conhecer quem são os meus alunos, né? Investigar quem são eles, qual que é a origem deles, porque certamente, né, dentro da sala de aula não vai ter só taubatianos, né? Vai ter, né, várias pessoas de vários lugares, e mesmo que tenha só taubatianos, pode ser que alguém ali tenha um costume diferente, uma cultura diferente, mesmo sendo taubatiano, mesmo sendo daqui, né? E depois dessas informações, né, dessa investigação, eu iria propor para os alunos alguma atividade, alguma pesquisa para que a gente estudasse aquelas pesquisas não, aquelas culturas encontradas ali na sala de aula, né? Por exemplo, se por acaso tiver algum cigano na sala, eu iria propor para que a gente fizesse uma roda de conversa e conversasse sobre a cultura dele e deixar espaço, né, para esse próprio aluno falar sobre a cultura dele, falar sobre os costumes dele, né? Uma coisa que é muito que as pessoas acham muito interessante e tem curiosidade sobre o casamento cigano, e deixar que os alunos façam perguntas para ele e que ele responda e que a gente juntos pesquise mais e assim fazer com todas as culturas ali presentes ali na sala de aula. Eu acredito que tudo isso, né, vai ajudar, né, fazer com que os alunos percebam a pluralidade que existe em volta deles e fazer com que eles vejam isso de uma forma positiva, né? Fazer com que eles também valorizem a sua própria cultura e valorize a cultura do próximo. E em relação ao respeito, né, que é muito importante que isso seja trabalhado, que a gente respeite a cultura dos outros, né? As diferentes culturas, é muito importante que esteja muito claro para os alunos os termos, o termo preconceito, discriminação, racismo. É muito importante que isso também seja discutido e seja trabalhado com os alunos. E é isso.